Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um podcast Chega de Crise. Hoje, dia 3 de setembro de 2020, estamos começando aí mais um episódio do nosso podcast Chega de Crise. Hoje, nosso episódio número 12. 12º episódio. E a temática de hoje é algo que pode trazer até uma certa confusão, né? E Pedro, que viagem é essa que você está trazendo, né? Mas a temática de hoje é uma frase que eu quis trazer pra gente, que é: a crise de ansiedade me persegue. Às vezes dá essa sensação, né? A crise de ansiedade me persegue. E aí vem uma dúvida: ou será que sou eu que a persigo? Então a reflexão de hoje vai ser para a gente talvez trazer um pouco de luz, um pouco aí de refletir, de bater um papo sobre isso. Será que eu estou sendo perseguido pelas crises de ansiedade? Ou será que eu que estou perseguindo elas? Talvez mesmo sem saber, mesmo sem perceber. E talvez com esse papo aqui a gente possa trazer, dar uma clareada e aumentar aí o nível de consciência em relação a quem pode estar passando por essa situação tão difícil, tão desafiadora, que são as crises de ansiedade, né? Então, quero dar boa noite aqui ao pessoal que está acompanhando ao vivo. Quero saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Deixa eu tentar já fixar aqui o tema do nosso episódio. Se estiver me vendo bem, me ouvindo bem, quiser falar seu nome, de onde você está falando. Podem ficar à vontade aí para fazer igual a minha filha Catarina. Ela diz que quando ela vai assistir minhas lives, ela fala: papai, eu vou assistir sim e vou ficar apertando o coraçãozinho do início ao fim, né? Então, siga o exemplo da Catarina, fique à vontade para apertar no coraçãozinho, né? E é claro que esse coraçãozinho também é uma forma de entender aqui que esse conteúdo faz sentido, e aí o Instagram acaba entendendo que é um conteúdo que faz sentido também, ele acaba espalhando para mais pessoas. Se você tiver alguém que esteja passando também por situações relacionadas à ansiedade, talvez tendo crise de ansiedade, tem essa setinha para cima que você pode apertar e compartilhar com as pessoas e de repente estar contribuindo aí com mais gente também, né? Deixa eu dar um oi pro pessoal aqui. A Késia falando de Belo Jardim, Pernambuco. Olá, Késia, tudo jóia? A VS, né, que está sim, que legal. Abigail, dizendo que está precisando de ajuda, né? Abigail, acompanha aqui a gente então. Espero que aqui o nosso papo possa te ajudar. Olá, Cris, Cristina, Nádia, né? Tudo jóia? Thalita. Bom, gente, então a ideia, né? Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho para eu conseguir enxergar melhor aqui. A ideia desse nosso papo, para começar, né? A ideia desse nosso papo é, primeiro de tudo, eu quero deixar claro, né, que eu sei que quem está sofrendo com crise de ansiedade, que é algo que é tão incômodo, tão perturbador, cheio de sintomas físicos e emocionais, sintomas físicos, sintomas sentidos no corpo, né? Às vezes aquele coração acelerado, aquele calafrio, eu começo a suar demais, às vezes eu começo a tremer, vai me dando uma agonia, um desespero. A gente vai entrando já nos sintomas emocionais, né? Uma agonia, um desespero, às vezes uma tristeza, uma vontade de chorar, e às vezes com vários sintomas aí que possam vir juntos também, né? Às vezes questões gastrointestinais, às vezes dores pelo corpo. Então, fica claro que ninguém, assim, por livre e espontânea vontade, de forma consciente, vai falar: não, eu quero sim, vem crise de ansiedade, vem pra mim que eu tô te querendo, né? Então, não é essa a ideia, né? E aí é claro que também peço licença para vocês, né? Como a gente fala em relação a coisas que são importantes para cada um e que intenções que a gente quer trazer, né? E particularmente eu gosto muito de duas intenções e coloco outras também, mas eu acredito que
pra mim, do meu jeito, eu gosto sempre de colocar amor e tento colocar humor também nas coisas que eu faço na minha vida e no trabalho aqui, né? Além de energia, de, sei lá, né? De um desejo de contribuir. Mas eu sei que a gente fala sobre essas situações às vezes difíceis e emocionais, e de repente até a gente poder olhar por diferentes ângulos pode nos ajudar, né? Então, já quero fazer esse disclaimer aqui, né? Assim, deixar claro que eu sei que é óbvio que ninguém intencionalmente quer sofrer. E quando eu falo, peraí, mas será que essas crises de ansiedade estão me perseguindo ou eu que estou perseguindo a crise? Pode dar uma sensação estranha, né? De que você está falando que eu estou perseguindo isso? Eu estou lutando com isso há anos, estou sofrendo com isso há anos. Estou tendo, às vezes, a minha vida paralisada, estou tendo minha qualidade de vida reduzida. Então, e você está dizendo que sou eu que fico procurando isso? Então, de antemão, o que eu quero trazer aqui é que uma das partes, né, quando a gente vai trabalhar questões emocionais, e a ideia também, talvez uma das minhas grandes intenções, é tentar trazer o máximo de exemplo, tentar... eu fico pensando, né, quando a gente vai pensar aqui num episódio, seja do nosso Fala Ansiedade, que já é mais velhinho, seja, né, aqui do nosso podcast, o nosso plantão, a gente está ali ao vivo respondendo, mas como é que a gente pode conversar melhor, como é que a gente pode explicar melhor, e às vezes a cada atendimento, às vezes vem um insight, a cada conversa, a cada pergunta, e a ideia é a gente ir explorando essa temática. Agora, uma parte importante da gente entender para nos auxiliar a superar as crises de ansiedade, eu acredito que é essa que a gente vai falar hoje, né? Então, fazer um recorte aqui em relação a tá começando a olhar melhor para a gente mesmo e às vezes entender melhor processos que muitas vezes a gente não tem consciência. Muitas vezes não é talvez uma decisão tão consciente, mas sem perceber aquilo que a gente está fazendo pode estar contribuindo para a permanência do nosso adoecimento emocional ou, mais especificamente aqui, como é o caso do nosso podcast Chega de Crise, aquilo que eu estou fazendo pode estar contribuindo para a permanência das minhas crises de ansiedade, né? Então, é com muito carinho aqui, com muita atenção, mas que a gente vai trazer esse nosso papo aqui, para que a gente consiga perceber melhor quem que persegue quem aqui. Quem está perseguindo quem aqui, né? Para que a gente possa, de repente, desatar aí esse nó, né? Então, deixa eu ler aqui, eu já vi que o pessoal comentou aqui um pouquinho, então vamos lá. Olha só, a Mara, né? Mara Oliveira tá dizendo aqui, ó, minha ansiedade me faz ter medo da noite, fico tensa só em pensar que é a hora de dormir e aí não consigo dormir. Mara, obrigado aqui pelo seu comentário, isso é algo muito comum, né? A questão da insônia é algo muito presente na ansiedade. E a nossa ideia, inclusive, aqui quando a gente fala no nosso Fala Ansiedade, aqui no nosso podcast Chega de Crise, é tentar entender melhor as dinâmicas do que estão por trás, né? Porque a gente fala, crise de ansiedade é isso e isso, a classificação isso e isso, insônia, tal. Agora, se a gente for entender melhor essas dinâmicas internas, essas dinâmicas mais profundas, e quando você fala, né, que a ansiedade faz você ficar com medo da noite, porque você já fica tensa só em pensar como é que vai ser na hora de dormir, e aí não consegue dormir. E aí esse padrão parece que fica se repetindo, né? E quando vem logo à noite, já vem de novo esse medo, e essa tensão de, ai meu Deus, lá vem a noite, eu já vou sofrer aquilo de novo, né? Então, Mara, agradeço aqui o seu comentário, eu acho que aquilo que a gente vai falar aqui hoje tem tudo a ver com essa situação que você descreveu aqui e que é muito comum, que acontece demais, e por isso que eu acho que é interessante esse nosso papo de hoje, tá? Então, obrigado pelo seu comentário, acompanhe aqui com a gente, que eu espero que o que eu vou trazer aqui, não só para a questão da crise de ansiedade, mas para a insônia, para a ansiedade de uma forma geral, para isso que a gente fica, né? Esse medo que a gente fica já antecipando a situação. E o que isso tem a ver com esse nosso papo de hoje? E principalmente, né, o que a gente pode fazer? Uma das coisas que eu sempre penso também quando a gente vai
se organizar aqui para o nosso papo, não ficar, claro, não ficar só numa fala aqui teórica ou conceitual ou muito técnica, ou usando, né, uma linguagem muito técnica, tentar desmistificar ao máximo e ao mesmo tempo tentar trazer possibilidades, né, que eu acho que é o que todo mundo espera, que é o que eu posso fazer? E aí, o que eu posso fazer? Né? O que eu posso fazer para dar um chega nas minhas crises de ansiedade? E essa é toda a intenção aqui do nosso podcast, tá? Então, Mara, obrigado. A Cristina, né, falando que sintomas que nem sabiam, né? Verdade. E aí a Mara complementou aqui, né, que já teve várias crises de ansiedade só por pensar que ia anoitecer. Então isso acontece demais mesmo, Mara. A Cristina falando, né, que a gastrite dói demais, então também sintomas aí físicos, como eu falei, né? E aí já fica com medo de ter a crise novamente. Cristina, é isso, né? Esse medo de ter a crise novamente. E aí, gente, primeiro eu quero até agradecer a participação de vocês, né? A gente teve na terça-feira, antes de ontem, também o nosso Fala Ansiedade, o pessoal foi participando muito, então agradeço muito a participação de vocês, porque a gente vai construindo isso aqui junto, tá? Mas vamos direto aqui ao nosso tema. O André comentando aqui, né, que a crise me persegue, né? Pois é, André. A Abigail ficando na dúvida aqui, né? Que quando pensa que tá bem, fica pior ainda, né? O pessoal comentando aqui. Beleza, gente. Então, esse talvez aí seja um grande desafio, né? A sensação, claro, que se é algo tão desagradável como vocês estão descrevendo aqui, se é uma situação tão incômoda, se é algo que me traz, né, todo um desconforto físico, emocional, e não só na hora, mas como vocês bem estão relatando aqui, isso acaba me deixando num estado de tensão quase que constante, porque às vezes eu não só sofro na hora da crise, mas é como se eu ficasse sofrendo simplesmente, e às vezes até, como a gente teve nos nossos primeiros episódios, eu não lembro qual, que do nosso podcast Chega de Crise, que é o medo do medo, né? Que é quando eu fico com medo de ter medo, com medo de ter ali uma próxima crise de ansiedade, com medo de ter um próximo ataque de pânico, né? Que talvez aí uma crise de ansiedade ainda mais aguda, com sintomas ainda mais fortes, e normalmente acompanhado de uma sensação de que algo muito ruim vai acontecer, muitas vezes até a sensação de eu estar morrendo, estar passando muito mal, que me leva muitas vezes ao hospital, né? Então, o que é mais comum, né? O que é mais comum é essa sensação de que, meu Deus do céu, da onde que está vindo isso? E por que isso está acontecendo comigo? Opa, deu uma cortadinha e voltou, né? E por que isso está acontecendo comigo? Então a primeira reação é a gente se sentir às vezes muito refém disso tudo que vem e toma conta. E às vezes muito impotente também, né? Porque parece que eu posso fazer de repente com uma coisa que acontece aqui dentro de mim. E aí, tanto às vezes eu fico naquele conflito, e às vezes eu não sei o que está acontecendo, e às vezes eu quero me livrar logo disso, e me sinto perseguido, parece que aonde eu vou isso volta, quando é uma coisa dentro de mim, nos meus pensamentos, né? Parece que é algo que está me perseguindo, talvez de uma forma mais profunda e mais íntima, que é me perseguindo dentro de mim mesmo, né? Então, toda uma lógica que a gente traz aqui é que se a gente percebe que as crises de ansiedade, que a síndrome do pânico, os ataques de pânico, outros transtornos de ansiedade, estão relacionados aos nossos sentimentos, às nossas emoções, muitas vezes aos nossos pensamentos, às situações que aconteceram na nossa vida. Ou seja, há toda uma complexidade de fatores. E quando a gente então quer realmente se libertar disso, também há todo um movimento de diferentes buscas ou diferentes coisas que a gente precisa fazer também para se libertar. E mais especificamente nessa ideia desse nosso tema aqui, que se eu perceber, se eu tomar consciência que às vezes sem querer, que às vezes de forma inconsciente,
eu fico às vezes perseguindo a minha crise. Ou seja, então há uma relação ali, e nessa relação eu preciso entender qual é a minha parte. Né? Porque se eu não entendo qual é a minha parte, e às vezes eu fico me sentindo, como é muito comum, um refém dos meus sintomas, um refém da minha ansiedade, é muito difícil que eu consiga me libertar dela. Toda situação que a gente se percebe como refém, a gente se sente impotente. Né? Essa ideia de refém, né? Imagina, eu estou sendo refém. Se eu sou refém de alguma situação, de um assalto, alguma coisa assim, eu estou sendo mantido refém. Então eu estou sendo mantido refém, eu estou impotente, eu não tenho o que fazer. Né? Há um sofrimento, é claro, há um medo, há um desespero, e eu me sinto refém. Como se eu estivesse sendo vítima ali de uma situação e eu me sinto refém. E para que a gente consiga superar os nossos desafios emocionais, um passo fundamental, eu diria, um passo muito importante, é eu sair dessa posição inicial de me sentir refém dos meus sintomas, refém das situações, refém dos desafios, refém do meu adoecimento, e assumindo uma posição de maior protagonismo, né? Uma posição de perceber que sim, eu posso ter sim a minha saúde nas minhas mãos. E às vezes até isso que está acontecendo comigo pode ter um caráter aí de comunicação. Eu posso tentar entender o que está acontecendo comigo para que eu consiga superar. E aí eu preciso sair dessa posição que naturalmente a princípio vem. E o grande ponto aqui é quanto tempo eu vou ficar nessa posição de refém até eu assumir o protagonismo aqui da situação. E aí, quando eu percebo que eu estou inclusive fazendo várias coisas para que eu me encontre nessa minha situação, eu me vejo mais agora como um ator principal da minha vida. E aí isso pode ser meio doloroso, porque se a gente às vezes se coloca nessa posição de refém, é porque, primeiro, às vezes a gente pode estar se sentindo, e segundo, eu não tenho o que fazer, então eu também não é culpa minha, né? Às vezes a gente fica com muito medo e essa questão da culpa fica muito em volta da gente também, né? Então, não tenho o que fazer, é isso que tá vindo, então alguém, por favor, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, me dá alguma coisa, o que eu tomo, o que eu, né? Será que tem alguma coisa para eu fazer? Às vezes eu me sinto tão impotente que eu acho que eu não tenho o que fazer, ou eu nasci assim, ou porque a minha genética é assim, de repente é por isso que está acontecendo, ou às vezes eu devo ter jogado pedra na cruz para estar passando por isso. E como eu falei, a gente consegue ir se libertando dessas situações quando a gente começa a compreender o que está acontecendo, o que está acontecendo dentro da gente. A gente começa a compreender a nossa participação nessa situação. E trazendo uma fala que eu gosto muito, que é que se eu sou parte do problema, eu também sou parte da solução. Então a gente pode começar a entender melhor o desafio, que eu já nem gosto de falar muito problema, que me acompanha mais sabe, né? Porque às vezes as palavras, até aquilo que a gente fala tem uma força também. E a gente pode ter sim uma questão, uma situação desafiadora, e a gente pode estar chamando de problema, e isso tem uma força maior, e se a gente começa a tentar enxergar isso de uma forma diferente. O que eu posso compreender com isso? O que eu posso aprender com isso? O que eu posso enxergar diante disso aqui? Como é que eu posso entender a minha participação nisso aqui? E aí a gente vai ter uma postura mais madura em relação à nossa vida, em relação a gente mesmo. A gente vai se fortalecendo, a gente vai se empoderando diante dos nossos desafios e diante da nossa vida. E aí, como eu falei, às vezes pode vir uma sensação meio desagradável, mas pode ser a sensação mais libertadora da nossa vida. Porque quando eu estou me sentindo refém, eu fico tão impotente ali e às vezes parece que o que me resta é lamentar e sofrer e reclamar. E quando eu percebo que eu sou agente da minha história, agente ali, como o psiquiatra Augusto Cury nos convida a ser autor da nossa história, e quando a gente vai então fazendo esse movimento de tomar consciência da gente mesmo, de assumir um protagonismo da nossa vida, a gente
é interessante que a gente vai percebendo processos que a gente não tem consciência. E como eu digo muito, para a gente estar sofrendo com ansiedade, para a gente já estar num nível de adoecimento relacionado à ansiedade, a gente está fazendo um monte de coisa para continuar assim. Isso não está vindo do nada. Isso não está vindo ao acaso. Isso não foi um raio que caiu na minha cabeça sem que eu tivesse a menor possibilidade de escolha ou a menor relação com esse raio. As nossas questões emocionais, e aí a meu ver, tem uma profunda relação sim com a gente mesmo, mas uma profunda relação às vezes com a nossa história, uma profunda relação com aquilo que de alguma forma foi aprendido, uma profunda relação com aquilo que de alguma forma a gente se conecta, às vezes com pessoas que a gente ama, pessoas da nossa vida, pessoas da nossa história de vida, nosso contexto familiar, formas de lidar com a vida que de alguma forma foram aprendidas, reações a partir de situações desafiadoras que a gente viveu. Então é como se a gente fosse reagindo às dores, dificuldades que a gente viveu, e o nosso jeito de reagir é como se fosse assim uma tentativa de sobrevivência. E infelizmente, muito do que a gente conversa aqui não é algo que, a meu ver, poderia ser maior e melhor conversado, coisas que a gente não aprende na escola, coisas que a gente comumente não conversa, né? Então, quando a gente vai falar, inclusive, sobre questões emocionais, sobre ansiedade, assim, com questões emocionais, às vezes até qual que é um papel do psicólogo, o que um psicólogo faz, o que é uma terapia, o que é um processo de autoconhecimento, parece que a gente entra num campo muito nebuloso, onde a gente fica com muito mais dúvidas, né? E não que a gente tenha que ter certezas absolutas, mas a gente fica, às vezes, meio perdido, justamente porque talvez a gente não tenha tido ao longo da nossa vida mais espaço para poder conversar, para poder entender melhor essas situações. E o aspecto positivo disso tudo, e eu acredito demais nisso, é que nem os nossos sofrimentos são à toa, e não precisam ser à toa. E se a gente encontra um sentido, se a gente consegue, às vezes, talvez até buscar um processo que nos ajude a nos conhecer melhor, nos ajude a desatar certos nós na nossa vida, na nossa história de vida, nos ajude a fazer esse movimento de assumir mais as rédeas da nossa vida. Às vezes aquele nosso adoecimento emocional, por mais sofrido que foi, ou que está sendo, por mais desesperador que esteja sendo, pode ser às vezes uma grande bênção, um grande presente, que às vezes o nosso próprio organismo está nos dando. Pera aí, Pedro, você está dizendo que o que eu estou passando aqui, estou passando mal, estou sofrendo, você está dizendo que isso é um presente que o meu corpo está me dando? Muito obrigado, né? Vou mandar esse presente para você então, né? Mas eu não estou falando isso aqui como um papo de um contente, né? Como um jogo de contente para ignorar as dores, os sofrimentos e o quão difícil é a situação. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, e na verdade o que eu estou falando aqui, é coisas que eu já ouvi muito, de pessoas que chegaram a dizer isso. Que, bom, seja aquela depressão, às vezes aquela crise de ansiedade, aquele transtorno de ansiedade, aquela situação difícil, aquela crise que eu passei, eu não desejo nem para o meu pior inimigo. De verdade. O que eu sofri ali, eu não desejo para o meu pior inimigo. Mas se não fosse aquilo que eu vivi lá atrás, eu não teria mudado certas coisas na minha vida, eu não teria aprendido certas coisas, eu não teria mudado certas coisas dentro de mim e às vezes fora de mim, no meu contexto, para que hoje eu me sentisse ainda melhor do que antes daquela bomba toda ter estourado. Hoje em dia eu me sinto talvez então ainda melhor do que antes de tudo aquele problema que eu não desejo nem para o meu pior inimigo ter acontecido comigo. E por que isso acontece? Como eu estava dizendo, quando a gente começa a perceber, e aí esses sinais que esses sintomas, que esse sofrimento nos traz, né? Assim como, é claro que às vezes é mais difícil compreender, mas a importância da dor. Qual que é a importância da dor? Acho que isso aí seria até um tema importante aí, né? Talvez para o nosso Fala Ansiedade, né? Qual que é a importância da dor? Qual que é o sentido da dor? E aí eu queria até, como a gente vai falando várias coisas aqui, vamos entrar
mais especificamente nessa ideia de, será que eu estou perseguindo minha crise de ansiedade sem saber? Mas para isso eu quero perguntar aqui, quero saber se vocês estão aqui me acompanhando, estão me conectados aqui, quero perguntar para vocês. Que sentido vocês veem na dor? Eu, por exemplo, senti dor. Para que será que eu sinto dor? Se eu pegar aqui, sei lá, uma agulha, uma caneta, enfiar aqui no meu dedo, por que será que eu sinto dor? Por que será que a gente, né, sente dor? A gente, seres humanos, vários outros animais também. Qual será o sentido da dor? Será que a dor é um castigo? É um castigo divino? Por que será que a gente sente dor? Queria perguntar para vocês aqui, para a gente se manter conectado aqui e incluir aqui nesse nosso papo da nossa dúvida de será que é a crise de ansiedade que me persegue ou será que sou eu sem perceber que fico perseguindo a crise? E às vezes essa sensação de por que esse negócio não me larga, né? Por que esse troço, quando às vezes parece que eu tô bem, vem esse negócio, por que será que isso está acontecendo comigo? Então, acho que um ponto importante aqui, um pilar importante para a gente pensar é a importância da dor. Para que a gente sente dor? Física mesmo. Por que será que a gente sente dor? Alguém chuta aí por que será que a gente sente dor? Vamos pensar, de repente, às vezes a gente está cozinhando, eu gosto de cozinhar, né? Quem nunca que já cozinhou, e aí às vezes, por exemplo, você está botando ali uma panela quente, né? Aí tem uma panela quente, vamos supor que a gente vai fazer um macarrão. Aí você bota ali uma água para ferver na panela, de repente você vai fazendo um molho na outra. E aí quem nunca chegou na hora que é isso que tá aqui, aí você vai ali, esquece, tá ali concentrado e tal, ou quem gosta de assistir Masterchef, aí você vai lá, mete um mãozão na panela quente. O que acontece na hora ali? O que acontece na hora ali? A gente sente aquela dor ali, uma dor de queimar ali, né? Então, aqui o pessoal comentando aqui, quem nunca, né? Quem nunca fez? E aí na hora o que a gente faz? A gente tira a mão na hora ali, às vezes aí fica com medo, você tá carregando um negócio pesado, meu Deus, agora eu não posso soltar. Como se eu não pudesse soltar, senão ia ser pior, aí a gente bota lá e depois fica desesperado. O pessoal lá no Masterchef tá acabando, 10 segundos, e vai queimar a mão, né? Mas agora não posso largar, parece que é mais importante. Eu tô sentindo a dor ali, tô desesperado, e aí fico naquela coisa e o meu corpo gritando, né? O pessoal já foi comentando aqui. Isso, né? A Mirinha falou, é um aviso do corpo para você procurar ajuda médica ou para você evitar de fazer algo que te faz mal. Legal, Mirinha. O André comentando aqui, é o corpo dando um sinal de que algo não está bem. Boa, André. O pessoal comentando que já fez, né? A Ângela também, a Clarinha, dor é o corpo dando um sinal de que algo não está bem. Meu braço. E aí vamos pedir aqui, né, gente, para a gente manter aqui os nossos comentários em relação aqui ao nosso tema, tá? Mas, então é isso, né? É um sinal que o nosso corpo dá. Porque imagina que de repente a gente está fazendo ali e a gente não percebe que está com a mão no fogo. Se a gente está com a mão no fogo e a gente não sente dor e a gente não tira a mão do fogo, o fogo vai derreter na nossa mão. Então, sentir dor é um sinal, como vocês falaram, que o nosso organismo dá, e talvez eu acho que muito longe de ser uma maldição, seja uma inteligência do nosso organismo para que a gente perceba o que está acontecendo e para que a gente saia. Não é algo constante, né? Ou alguma coisa que eu tenha que me acostumar, mas talvez seja mais como um aviso. Agora, para eu parar de sentir a dor, eu preciso entender o que está acontecendo, né?
Agora, se eu pego uma panela quente, tá doendo, tá derretendo a minha mão, mas eu não quero largar de jeito nenhum e vou ali toda hora pegando naquela panela quente. E aí eu falo, meu Deus do céu, mas essa panela tá muito quente mesmo. Por que que essa panela tá tão quente? Mas quem que botou essa panela aqui na minha mão? E às vezes, como é óbvio que quando tá a panela, tá o fogo, e coisas que a gente tá vendo, né, seria meio maluquice fazer isso. O grande desafio é que quando a gente fala sobre questões emocionais, situações mais profundas e coisas que às vezes a gente não tem exatamente consciência, é importante a gente perceber se a gente está fazendo isso. Se a gente está tirando a mão, ou se a gente está deixando a mão, ou se a gente está afundando a mão na fogueira ali, ou se a gente não quer largar. E às vezes, questões ali da nossa emoção, às vezes como vocês falaram, o próprio medo, pode ser alguma coisa que sem que eu perceba, esteja mais... Quando eu vejo, é como se fosse minha mão indo ali. Não sei se vocês já viram casos raros assim, né, na medicina e tal, tem programas até no Discovery que falam sobre isso, que a pessoa tem uma mão que ela não controla. Alguém já viu isso? A pessoa tem uma mão que ela não controla, então é como se a mão vem, dá um tapa nela, a mão faz coisa e ela fica tentando controlar uma mão. Então imagina se a gente não tivesse o controle da nossa mão e a nossa mão tivesse vida própria. E aí pegasse a água, jogasse na minha cabeça aqui, desligasse a live. Imagina o desespero que é você ter uma mão que não tá te obedecendo, né? E quem que tá mandando nessa mão, meu Deus do céu? E muitas vezes a gente tem a sensação em relação a gente mesmo, os nossos comportamentos, as nossas emoções. Como já diria, aí tem uma célebre frase do Freud, né, que muitas vezes é como se a gente não fosse senhor na própria casa, né? Como se a gente não fosse senhor na própria casa, ou seja, como se, claro, numa analogia, né, de que quem é o senhor é quem manda na casa, né? Então se eu sou aqui o dono da casa, mando na casa. Mas a minha casa sendo o meu corpo, né, meu organismo. E é como se eu não fosse o senhor do meu próprio organismo. Agora, se eu não sou, quem é que é? Se não sou eu que controla a minha mão, quem que controla? E aí vai dando até medo, né? Meu Deus, será que é alguma coisa, né? Será que é algo, uma força que está controlando? E aí que vem todo um movimento da gente começar a compreender questões que a gente não tem consciência. Porque nem tudo que funciona na nossa casa, funciona no nosso corpo, a gente tem consciência racional e a gente fica, faz, não faz, mexe, não mexe, igual a nossa mão, vou pegar aqui, vou dar tchau, vou fazer 1, 2, 3. Por exemplo, é a gente que manda no nosso batimento cardíaco, a gente tem que ficar bate, não bate, bate. Há um ritmo perfeito, há uma sincronia perfeita dentro do nosso coração que bate antes mesmo da gente nascer. Quando a gente era, desculpa na palavra, mas quase um girininho ali na barriga da nossa mãe. E um coraçãozinho, quem tem filho, eu tenho 2, qual é a emoção de você ir lá fazer o exame ali, né? Fazer uma ultrassonografia e a primeira coisa que você vê, bota lá para você ouvir o coração. Quem já ouviu esse coraçãozinho bater? Quem já ouviu? E não é a nossa consciência que faz esse coração bater, né? Além da nossa digestão, de um monte de coisa que acontece dentro da gente. E muitas vezes, um monte de coisa que está relacionada aos nossos comportamentos, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente deixa de fazer, aquilo que a gente não quer fazer, aquilo que a gente acha que deveria fazer, os julgamentos, várias questões acabam acontecendo sem a nossa consciência, de forma inconsciente. Muitas vezes relacionados a várias questões que a gente passou na nossa vida, coisas que a gente aprendeu na nossa vida, situações que às vezes a gente vai estar buscando a nossa sobrevivência. Então, a gente vai entrando num modo muito instintivo, né? O último episódio eu estava falando sobre a questão da zebra, da leoa e das nossas crises de ansiedade, para trazer um pouco, né, dessa reflexão em relação a esses mecanismos automáticos de sobrevivência, que também é uma parte, que também estão relacionados aí à nossa ansiedade, à nossa crise de ansiedade. E para a gente entender que talvez é como se uma parte minha tivesse alimentando
esse meu sofrimento, esse meu adoecimento. Enquanto talvez a nossa parte consciente não percebe, não traz mais luz para o que está acontecendo, a gente talvez fique com essa sensação de que eu tenho uma mão que faz coisas aleatórias e que está me atrapalhando, que está me atrapalhando aqui a fazer o negócio. É como se eu estivesse me sabotando, né? Meio que uma mãozinha sabotadora ali, ou um movimento sabotador da minha vida. E talvez esse movimento sabotador pode ser justamente a minha dificuldade de me libertar das minhas questões emocionais. E essa parte que eu estou dizendo, de repente eu sem perceber, está perseguindo as minhas crises de ansiedade. Né? Agora, para tornar, eu sei que às vezes quando a gente fala, e foi grato, porque hoje, às 19 horas, lá inclusive no Instagram do Instituto Onuk-san, que eu tenho muita alegria de ter feito parte, fiz minha formação em constelação familiar com eles. Vou de novo agora a Maceió, agora em outubro, participar de novo da formação, agora como trainee. E uma das nossas grandes mestres, hoje estava conversando com o professor João Basso, com a mestra Cornélia, e ela estava falando sobre isso, movimentos inconscientes. Então até sugiro vocês aqui, quando terminarem, eu inclusive compartilhei no meu stories do Instituto Onuk-san, e está lá a live com a mestra Cornélia e o professor João Basso, falando sobre esses movimentos inconscientes. Então acho que vale a pena vocês assistirem também, aqui no Instagram, tá? Mas então foi até rico, porque veio muito essa reflexão aqui logo antes aqui da gente entrar, né? Mas, para deixar a coisa mais palpável ainda, para deixar essa situação de será que eu estou perseguindo a minha crise de ansiedade mais palpável, e aí a gente associa com o que a colega trouxe aqui do medo, né? Que é, quem assistiu a Maratona Chega de Crise que eu fiz uns meses atrás, né? Eu falei sobre, às vezes, o que a gente precisa aprender e o que a gente precisa desaprender. Que é coisas que a gente faz sem perceber que possam estar atrapalhando. E aí eu não sei quem lembra aqui, quem assistiu, que eu falei sobre o vigia de crise. Vigia de crise. O que acontece? Muitas vezes a gente acaba entrando nesse papel de vigia das crises. E é claro, como eu falei, algo totalmente compreensível, que é, se eu tive uma grande dor, tive uma grande crise, eu fico com medo de ter a próxima. E quando eu fico com medo de ter a próxima, se eu não perceber, não trazer consciência para isso, o que eu fico fazendo? Eu fico vigiando a próxima crise, eu fico de olho e qualquer coisa que vai acontecendo, eu fico já... Será que eu vou ter essa crise agora? Ah, não, eu tenho que sair, mas e se eu tiver uma crise lá no meio da rua? E se eu tiver uma crise no ônibus? E se eu tiver uma crise no avião? E se eu tiver uma crise dirigindo? E se eu tiver uma crise no trabalho? Será que ela vem hoje? Será que ela vem amanhã? Será que ela vem agora? Ixi, eu senti meu coração bater. Será que ela vem agora? E eu começo a virar a minha vida começa a ser vigiar as minhas crises de ansiedade. E é claro que isso é muito sofrido, isso é desafiador, mas enquanto a gente não percebe, isso pode estar sendo uma âncora para minha libertação, assim, parece até uma coisa meio assim, né? Mas para que eu consiga me libertar dessas crises, para que eu consiga dar um chega nas minhas crises de ansiedade. Porque se eu não paro de pensar nisso o tempo inteiro, se qualquer respirozinho eu já acho que está chegando, é como se a minha vida girasse em torno de pensar, de criar, às vezes até de criar esse campo de possibilidades onde toda hora eu estou achando que ela vem. Então é como se eu não largasse da minha crise de ansiedade, como se eu ficasse perseguindo o tempo inteiro. E se eu não vou percebendo isso, às vezes eu posso estar fazendo um monte de coisa, tem uma mão aqui é ótima, o problema é a outra, né? A outra que atrapalha. Então, às vezes, eu estou fazendo um monte de coisa querendo resolver, buscando resolver, e por outro lado, estou fazendo um monte de coisa que está atrapalhando, que está mantendo aquela situação, que às vezes está buscando aquela situação.
Até porque tem uma outra referência que eu gosto muito, que é da Marisa Peer. Ela foi selecionada, né? Na verdade, ela foi escolhida como a melhor terapeuta do Reino Unido por vários anos seguidos. Trabalhou muito nos Estados Unidos também, com vários famosos, com diferentes temáticas. Tem um trabalho bonito que ela faz. E uma visão que ela traz, que eu concordo muito, é que o nosso organismo, de uma forma geral, busca nos atender da melhor forma possível. O nosso organismo busca nos atender da melhor forma possível. O grande desafio é que muitas vezes a gente não consegue comunicar para o nosso organismo aquilo que a gente deseja. E sem perceber, a gente fica comunicando para o nosso organismo algo que a gente não deseja, como se eu tivesse, de alguma forma, talvez como se meu corpo, de alguma forma, entendesse que aquilo ali está me ajudando. Então, quando a gente não vai trazendo uma clareza em relação àquilo que a gente quer, se a gente não vai trazendo uma clareza e assumindo a responsabilidade daquilo que a gente vai pensando, daquilo que a gente vai falando, do que é que a gente quer ter tanto controle se a gente não se esforça para ter controle daquilo que a gente fala, daquilo que a gente pensa. Não, Pedro, o pensamento ele vem do nada, ele me controla. O que eu falo quando eu vejo. Eu falo, mas será que isso é tão importante assim? E o grande desafio é que a gente não tem como medir a consequência daquilo que a gente fala, do que a gente pensa. E aí a gente sente, e quando a gente vê, a gente faz. E essas coisas estão todas muito conectadas, né? E às vezes quando a gente vê, a gente repete aquele padrão, a gente repete aquele loop. E um deles é esse de ficar procurando a crise. Não, será que é agora? Ih, não, peraí, bateu. Ih, não. Ah, não, agora vem. Não vem. Será que vem? Será que não vem? Acho que vem. Como a colega falou, né? Às vezes à noite, quando vai dormir, eu falo, ai meu Deus, lá vem vir aquela insônia de novo. Eu já vou passar a noite em claro. Amanhã eu vou estar um bagaço. E eu vou ter que fazer tudo de novo amanhã. E eu já talvez não esteja nem tão feliz com o que eu tenho que fazer. E aí é como se a gente tivesse uma analogia assim com a nossa crise de ansiedade, né? Que a gente fica assim, será que ela vem? Será que ela não vem? Será que ela não vem? E aí a nossa crise de ansiedade pode estar assim, e aí, será que eu vou? Será que ele quer que eu vá? Tá me chamando. Será que agora é hora de eu ir? Acho que tá me chamando. Não, acho que eu vou. Muitas vezes, até se a gente for pensar, né? Qual que é essa função da crise de ansiedade? Será que é me preservar de alguma coisa? É me tirar dessa situação? É preparar meu corpo para lutar, para fugir? E talvez aí um dos pontos importantes, além de vários outros que a gente possa trabalhar, é essa percepção e essa clareza do que a gente quer, do que a gente quer na nossa vida. E não adianta a gente falar, a gente quer isso, e aí eu falo o que eu quero 1 minuto do dia. E as outras 23 horas eu fico falando o que eu não quero. Eu fico pensando no que eu não quero. Eu fico reclamando do que tá ruim. Eu fico vibrando naquilo ali, morrendo de medo que aquilo que aconteça. E como eu falei do início aqui, a ideia não é trazer uma insensibilidade, às vezes uma percepção de que parece que isso agora está mais forte do que eu. E que talvez eu precise, então, assumir a responsabilidade de pedir ajuda. Talvez de pedir uma ajuda profissional, de me conectar com o tratamento. Agora, eu quero convidar vocês também a uma reflexão, e até que a gente não se engane, que eu buscar um tratamento não significa toma e resolve. Me dá um remédio mágico que eu quero tomar e acordar bem no dia seguinte. Porque nada na vida é assim, né? O que na vida é assim? O que na vida é assim que a gente quer resolver, que a gente quer construir, que não seja através do nosso esforço, através do nosso constante esforço, através de tentativas e erros, através de lidar com a nossa frustração e aprender. Como é que a gente aprendeu a andar? Como é que a gente aprendeu a falar? Como é que a gente aprendeu a escrever? O que a gente foi aprendendo? O que você estudou? Como é que foi?
né? Então, é a partir do nosso esforço. Então a gente pode, claro, ter ajuda. Imagina se a gente fosse aprender a escrever sem a ajuda de um professor, de uma professora, dos professores que nos ajudaram. Então tá tudo bem receber ajuda. Agora, o nosso processo de aprendizagem é nosso. O nosso processo de autoconhecimento é nosso. Nosso processo de transformar ali a nossa vida, de sair de uma posição adoecedora também é nosso. Por mais que a gente possa ter, e talvez seja muito interessante que a gente tenha apoio e ajuda. E além de, claro, compreender, como a gente falou antes de ontem no Fala Ansiedade, né? Fazer as pazes com o nosso passado, olhar com mais carinho, com menos julgamento. Em relação às nossas crises de ansiedade, da mesma forma, além de compreender essas questões da nossa história de vida, tem uma relação em nossos hábitos. Nos nossos hábitos de pensamento, do que a gente fala. Porque às vezes eu me sinto mal e parece que eu me comporto mal. Mas o que vem antes do sentimento, o que vem antes do comportamento, está no nível ali do pensamento. Está no nível ali do que eu falo, daquilo que eu absorvo, né? Daquilo que eu me conecto na maioria do tempo. Então, como eu falei, talvez um grande desafio é a gente perceber aquilo que de fato a gente quer. Como eu já contei aquela história outras vezes, né, que o Tony Robbins foi lá correr no autódromo e a primeira coisa que o instrutor falou para ele é o seguinte: olha para a pista. Olha para a pista. Você tá lá a 150 por hora, você tá lá a 200 por hora num carro e você vai fazer uma curva e o nosso medo faz com que o nosso olho vá para onde? Para o pneu, para a brita, para o muro. E a gente fica com tanto medo de bater no pneu, de ir pra brita, de ir pro muro, que a gente não tira o olho da brita, do pneu pro muro. E quando a gente não tira o olho, a gente tá focando ali naquilo ali, e aí sem perceber, como se a gente fosse indo para onde a gente menos quer. Então, a primeira estratégia, a primeira dica importante, fundamental do instrutor é: olha para a pista, olha para onde você quer ir, concentra onde você quer ir, e aí é como se você acessasse também uma inteligência interna, não só consciente, né, mas subconsciente ali, de levar para onde a gente quer ir. Eu estava aprendendo a pilotar de moto da mesma forma, né, a gente tem uma visão ali de onde a gente está indo, para onde a gente quer ir. E na nossa vida não é diferente, né? Não é um papo vazio de motivação, não. Não é um papo vazio aqui de, ignora, tá tudo lindo e maravilhoso. Não. Mas o que eu posso entender com isso? O que eu posso aprender com esse sofrimento? Qual que é essa dor tá me avisando? E como é que é essa coisa de tirar a mão e não de ficar querendo enfiar a mão mais vezes lá ainda? E dos desafios, talvez que seja um movimento de desaprender, é o que eu chamo do vigia de crise, que é essa questão de, sem eu perceber, eu fico perseguindo a minha crise. Sabe como... Deixa eu dar mais um último exemplo aqui, já estamos chegando no final, mas deixa eu dar um último exemplo aqui. Sabe quando tem dois irmãos? Quem tem irmão aqui? Quem tem irmão aqui? Irmão mais novo, irmão mais velho? Sabe aquela coisa de irmão que quando um tá quieto, o outro vai lá provocar? Quem já não viveu isso aqui? Tá muito quieto ali em casa, tá vendo aquele tédio, né? Aí um vai lá, fica cutucando, aí depois o outro vai: mamãe, me bateu! Quem já não viveu isso? Ô mães aí, quem já não ouviram isso? E aí depois você chega ali na hora, não, mas ele me bateu, mas ele me cutucou, mas ele me puxou, mas ele me fez isso. Quem nunca viveu isso? Será que a gente não tá com as nossas crises de ansiedade, com essa relação de irmão, e quando ela tá quieta, a gente vai lá cutucar? Ih, não. E às vezes isso é tão aprendido, né, que muitas vezes, eu já falei bastante aqui, né, às vezes tem ali uma criança que de repente ela tem um costume ali de não se comportar bem, e às vezes no dia que ela tá quietinha, em vez da gente ir lá e validar e valorizar, né, e tornar aquilo ali algo mais, a maioria do tempo, normalmente, às vezes, que reações que as pessoas têm? Vai chover, hoje não gritou ainda, vai chover, não quebrou tudo ainda.
Hoje vai chover, alguma coisa está errada, eu estou me sentindo bem. Deve ter algum problema hoje, não tive crise ainda. Não, mas já já ela deve vir. Cadê ela? Ué, mas, não, eu não vou ficar muito feliz aqui não, porque depois eu vou me frustrar de novo. Então, gente, é claro que eu estou tentando trazer humor aqui, e a ideia principal é que a gente consiga enxergar a nossa vida sem essa sensação de refém, sem essa sensação de vítima impotente. E também sem a sensação de ser um culpado, de ser o algoz de nós mesmos. Porque senão a gente se prende impotente e refém, ou a gente se sente a pior pessoa do mundo, culpada e paralisada naquela dor, se achando também a pior pessoa do mundo. Então talvez é fugir desses dois arquétipos até, né? Da vítima, do vilão, para que a gente possa, aos poucos, ir trabalhando a nossa vida, vibrando naquilo que talvez a gente queira, e compreendendo melhor os movimentos, inclusive do nosso próprio organismo, que talvez sejam aí as melhores pistas que a gente tem, compreendendo e abraçando melhor a nossa história de vida, compreendendo melhor os contextos que a gente foi aprendendo, esses hábitos que a gente foi adquirindo. E aí, como eu falei, pode ser um momento maravilhoso de autoconhecimento, da gente ajustar, não só para a gente se livrar das crises de ansiedade, que sim, eu acredito que é mais do que possível, mas muito além disso, não é a ideia, quando eu vou falar com alguém, seja no atendimento, seja nos treinamentos, qualquer coisa, a ideia não é eu voltar como eu era antes. Não, porque se eu voltar igual como eu era antes, é só uma questão de tempo para eu voltar a ter o mesmo problema. É para eu ficar ainda melhor, ainda mais consciente, ainda mais fortalecido, talvez desenvolvendo ainda mais uma sensibilidade em relação a mim, em relação ao mundo. Percebendo, será que eu estou com essa mãozinha contra mim, essa mão sabotadora na minha vida? E por que ela está lá? Talvez tenha a ver com como eu me enxergo, né? Talvez tenha a ver com que linguagens eu fui aprendendo aí a lidar com a vida, com o mundo, que hábitos eu tenho mantido, eu tenho cultivado. E será que eu estou perseguindo? Será que eu estou vigiando a minha... Será que eu não deixo a minha crise quieta e depois que ela vem eu quero gritar para minha mãe? Será que a gente não está nessa posição, nesse movimento quase que ali infantil ali da nossa infância, que era essa coisa de você vai lá, tá meio entediado, você vai lá, provoca, cutuca, sofre, depois quer gritar para a mãe, olha o que ele fez. Né? Então, gente, tem muita coisa, eu estava falando da infância, e é um assunto que eu gosto muito, é um módulo específico do treinamento, que é trabalhar a nossa criança. Muitas vezes a ferida da nossa criança, muitas vezes as carências e as dores da nossa criança, a gente traz para a nossa vida de hoje. E parece que não é hoje, agora, nós, adultos, reagindo, mas essa criança reagindo. E aí cabe a nós, como adultos, fazer as pazes com essa criança. A gente tem todo um trabalho em relação a isso, mas que a gente possa agir de forma madura em relação às coisas que a gente está passando na nossa vida. E que a gente possa perceber e a gente possa assumir responsabilidade em relação ao que a gente vem fazendo, talvez com gratidão, percebendo, aprendendo, né? Como eu falei, fugindo da posição de vítima, fugindo da posição de culpado, de algoz. Às vezes até há um outro elemento desse triângulo, que é essa posição do salvador, né? Às vezes eu quero ser salvador de todo mundo, mas sou refém de mim mesmo. Talvez eu sou vítima e algoz de mim mesmo, né? Então, espero que com esse nosso papo, que com certeza, como eu falei, não é ideia de apontar nada, a gente possa compreender melhor a relação que nós temos, ou a relação que talvez vocês possam estar tendo no momento com a questão das crises de ansiedade, e para que a gente possa então harmonizar, agradecer, entender essa dor e poder se organizar para não precisar mais senti-la, né? Uma coisa que eu falo muito é que para que a gente consiga se libertar das crises de ansiedade, é interessante que a gente consiga lidar melhor com as crises da vida,
que as crises da vida, elas são inerentes à nossa vida. Essas crises mais macros que a gente está vivendo, as crises que a gente vai passando em cada momento, em cada, às vezes, etapa do nosso desenvolvimento, as situações que mudam-se ali o contexto, e aí às vezes está uma crise instalada que é algo que eu preciso fazer para sair dessa situação, para transcender essa situação, para ir além. Né? Então, se a gente puder entender essas crises que a gente está tendo como algo que a gente precisa lidar, resolver, e às vezes até usar dela para ir além, aí a sensação de que ela não veio em vão, né? É a sensação de que essa dor não é em vão. E talvez eu quero finalizar falando aqui para vocês que talvez essa dor, esse sofrimento não precisa ser em vão, e talvez há até uma inteligência, assim como a dor que a gente sente ali, que nos ajuda a tirar a mão do fogo, que nos ajuda até a aprender que a gente não pode enfiar o dedo na tomada, que nos ajuda a crescer. Essa mesma dor, esses sofrimentos emocionais podem ter esses caráteres também de aprendizagem, de superação, de fortalecimento. E é isso que de verdade aí eu desejo para vocês. Brigadão aí, valeu André, como sempre também. Estamos aí, sessão marcada amanhã, né? Gente, beijão para vocês. Espero ter de alguma forma contribuído. Estamos tentando ajustar os nossos horários agora aí para esse período da noite. A gente já foi para vários horários, né? Mas o próximo já marcado, o próximo encontro marcado é agora segunda-feira. Vamos ter o segundo episódio do nosso Cultivando a Paz Interior com o Dr. Milton Menezes, com meu pai. Na terça-feira temos mais um episódio do Fala Ansiedade. E daqui a uma semana, na próxima quinta-feira, mais um episódio do nosso podcast Chega de Crise. Todos às 9 da noite, todos ao vivo aqui no meu Instagram, que é Pedro Costa _ Fala Ansiedade. Se você estiver acompanhando, ouvindo aí por uma outra plataforma, sugiro que você me siga aqui no Instagram também. Normalmente a gente faz enquete e vou divulgando aqui os temas. E estou em falta com o nosso plantão Fala Ansiedade. Eu sei que passaram comentários aqui que eu não pude, acabei não conseguindo ler, perguntas. E é o nosso plantão que é só para isso, para entrar ao vivo, para responder perguntas e comentários, onde a gente não tem um tema pré-estabelecido. Eu estou devendo um plantão, estou com saudade de um plantão. A gente já entrou de manhã, final da manhã, à tarde, já entramos até de madrugada. Então fica de olho no meu Instagram aqui, que não vai tardar pra gente ter também um plantão aí, que eu tô com saudade. Gente, beijão pra vocês. Até a próxima.